Fala, minha rapaziada do Canetando, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer mais um pós-jogo, hoje no estilo carioca, porque o Flamengo venceu o Internacional aí em partida válida pelas oitavas de final, aí jogo de ida da Copa Libertadores da América. Eu acho que o confronto mais esperado aí que a gente teve nessas oitavas, até por se tratar de dois times brasileiros se enfrentando logo na fase inicial do mata-mata. O jogo foi 1-0 pro Flamengo, gol marcado pelo BH, Bruno Henrique, aos 28 minutos. Bruno Henrique gosta de fazer gol no Internacional, principalmente em Libertadores, parece até predestinado. Aos 28 minutos, né, acho que eu já comentei. E o jogo foi só 1-0. Vou comentar um pouquinho aqui de como foi o jogo, não vou me estender muito. E tentar fazer uma previsão de como vai ser o jogo da volta lá no Beira-Rio. E o jogo aí do meio do fim de semana, né, do Campeonato Brasileiro. Porque os dois times se enfrentam novamente. Vão ser 3 confrontos seguidos entre Flamengo e Internacional na temporada, beleza? Bom, começando pelo começo, o time do Internacional e do Flamengo fizeram o jogo aí. O Flamengo foi melhor o jogo inteiro, falando de um contexto geral aí no jogo inteiro, o Flamengo foi melhor, até porque tem aquela famosa regrinha assim, que eu sempre falo também nos pós-jogos, que é quando o time está jogando em casa, principalmente numa competição mata-mata, ele vai ter a posse, ele vai ter a pressão, ele vai ter o jogo para si. E se o time souber aproveitar isso, ele consegue transformar isso em gols, em criação de jogadas, e enfim, em mais posse ainda. Então é comum de se esperar num jogo, principalmente de mata-mata, num jogo de ida, o Flamengo jogando em casa, o Maracanã lotado numa Libertadores, que ele vai ser melhor, que ele vai ter mais posse, que ele vai ter mais pressão. Agora, não é normal o Internacional fazer o primeiro tempo que fez. Porque, cara, no primeiro tempo o Internacional simplesmente não ofereceu nada de perigo ao Flamengo. O time não passava do meio campo, cara. O time, eu digo o time, não só com a bola, mas sem a bola, o time não passava do meio campo. Quando passava era por jogadas individuais ali, achados, tentava ali um jogador correr sozinho. Então assim, o Roger Machado foi para esse jogo com o pensamento de empatar para resolver no Beira-Rio. Ou perder de um placar mínimo, como aconteceu, né, no jogo de hoje. Mas o Internacional de fato não proporcionou nada. E aí numa cobrança de escanteio, aos 28, igual eu comentei, o Bruno Henrique fez um cabeçaço aí pro fundo do gol. Bonito gol, foi eleito o homem da partida, porque os critérios da Conmebol são basicamente esses. Se você faz o gol, você vai ser o melhor da partida. Se você faz dois, então você vai ser o rei da América. Mas enfim. E no segundo tempo, o Internacional voltou até melhor. Conseguiu competir com o Flamengo no segundo tempo, uma coisa que não fez no primeiro. Então, o time do Flamengo continuou com a pressão. Acho eu que o time do Flamengo poderia e deveria ter ampliado o placar, deveria ter ficado mais em cima para conseguir fazer mais gols, mas isso é a Copa Libertadores, isso é um jogo de Libertadores, então é um jogo em contexto completamente diferente de como, por exemplo, vai acontecer o jogo agora desse fim de semana contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Beira-Rio? Eu não tenho certeza. Sim, o jogo vai ser no Beira-Rio, né? Então vão ser 2 jogos seguidos aí do Flamengo. 3, né? Mas 2 jogos seguidos de Flamengo Internacional no Beira-Rio. E uma coisa eu tenho certeza: o contexto da partida vai ser completamente diferente do Brasileirão e da partida da Libertadores. Provavelmente os times até vão poupar para o jogo decisivo, mas mesmo se fossem com os times titulares, uma coisa eu tenho certeza, eu até posso garantir que seria outro jogo. Seria outro jogo, completamente outro jogo. Em questão tática, em questão técnica, em questão tudo, em questão de raça, em questão de entrega. Ia ser um jogo completamente diferente, porque são duas competições diferentes, com duas atmosferas diferentes, que exigem dois estilos de jogos diferentes. Então não dá pra, por exemplo, colocar de comparação um jogo de Brasileirão comum, um jogo de Brasileirão aí de uma 15ª rodada, com um jogo de mata-mata de oitavas de final de Libertadores, principalmente entre dois brasileiros. E aí, como eu vinha dizendo, no segundo tempo o Internacional conseguiu competir mais, o Flamengo não fez mais gols, não conseguiu criar, né, mas acabou não conseguindo ampliar o placar. Um erro, porque isso deixa o Internacional vivo para o jogo da volta. O Internacional foi na intenção de buscar um resultado, um empate, né, seria uma vitória para o Internacional, assim como é na Libertadores. Por exemplo, o São Paulo agora foi lá até a Colômbia, buscou um empate heróico e é uma vitória, né, para o time que vai voltar e vai decidir a partida no Morumbi. Para o Internacional é um bom resultado, 1-0, e para o Flamengo, para mim, é um resultado ruim. Não estou dizendo que o Flamengo jogou mal, o Flamengo pecou em não ampliar o placar e não ser mais incisivo na partida, porque deveria ter feito mais gols para poder ir para a segunda partida com uma tranquilidade a mais, poder ali desenvolver o próprio jogo, enfim. O Flamengo no segundo jogo vai ter que ralar
vai ter que jogar igual jogou hoje no Maracanã e até melhor para tentar superar o Internacional, que como eu disse, existe a estigma aí de quando o time joga em casa, principalmente numa competição mata-mata, ele tem a tendência a ter a posse, ele tem a tendência a ser melhor no jogo, e eu imagino que isso vai acontecer com o Internacional. Não tá numa boa fase o clube, foi eliminado aí na Copa do Brasil, não vem bem no Brasileiro, aliás, não vem bem no Brasileiro entre aspas, né? Porque na volta do Mundial conseguiu uma boa sequência de vitórias, mas enfim, o time não vem desempenhando um bom futebol. Talvez uma fase seja uma palavra até muito forte. É claro que a torcida do Inter pede a cabeça do Roger Machado, mas teve, na volta aí do Mundial teve bons resultados no Brasileirão. E o Flamengo segue aí na campanha aí para tentar ganhar de tudo. Não, também foi eliminado na Copa do Brasil, os dois times foram eliminados na Copa do Brasil. O Internacional, inclusive, pro Fluminense, que é rival do Flamengo. E basicamente é isso. A expectativa pro jogo da volta é, na minha visão, o Internacional ter a posse, o Internacional ser um time mais incisivo, porque também vai precisar buscar o placar. E aí a gente vai ver quem que vai conseguir passar aí desse baita confronto. Hoje foi um jogo ok, não foi um jogo de se encher os olhos de se assistir, mas é um jogo de Libertadores, é sempre bom assistir um jogo desse. Eu acho que por isso é hoje, não tenho muito mais o que comentar. Eu acho que dá destaques a alguns jogadores. Por exemplo, o Bruno Henrique, que fez gol, que fez uma boa partida. Eu acho que o Samuel Lino fez uma boa partida. Ele vinha sendo criticado, né, por umas partidas abaixo que fez. De resto, eu acho que o time do Flamengo foi bem regular. O time do Internacional também não teve nenhum grande destaque. Talvez o Rocher, que no último lance ali salvou um segundo gol do Flamengo. Mas a gente não teve um jogo tão expressivo assim. Foi um bom jogo, mas um jogo não tão individualista. Foi um jogo mais ali de equipe mesmo e de atmosfera, que é o que nos proporciona a Copa Libertadores da América. Ansioso para ver esse segundo jogo, ansioso para ver os outros jogos dos times brasileiros, para ver como é que vão se sair e como que vai aí para as quem que vai aí seguir para as quartas de final, pra gente ver, porque essa Libertadores aí tá pegada, os times não tem mais aquele amplo, por enquanto, né, pelo que eu vejo, não tem mais aquele amplo domínio brasileiro que a gente via nas últimas 6, 5 edições. Então vai ser legal assistir, beleza? Vou terminando por aqui, o vídeo curtinho. Se você assistiu até aqui, o que é mais fácil, né, porque o vídeo tem só 7 minutos, eu agradeço. A gente se vê aí num próximo pós-jogo que eu for fazer, talvez da semana que vem, novamente, entre Corinthians não, tô confundindo com o jogo da Copa do Brasil que eu fiz o pós-jogo também, entre Internacional e Flamengo, fechado? Deixa o like, se inscreve, porque a gente precisa chegar nos 1.000 inscritos, e compartilha se puder para ajudar aí o nosso alcance, fechou? Um abraço, valeu, falou!